Eu quero ler com os irmãos o Salmo de número 119, e eu quero ler o versículo de número 11, e nós vamos estar fazendo uma exposição bem rápida deste texto, de maneira que nós vamos dividir este texto em 3 partes, a parte A, a parte B e a parte C, e nós vamos estudar esses 3 pontos deste texto para a reflexão desta manhã. É um texto conhecido da igreja, os irmãos conhecem, e nós precisamos meditar nele, que eu creio que seja, assim como todas as escrituras, uma porção muito importante para o nosso viver. Diz assim a palavra de Deus: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O Salmo de número 119 é um tema prático da palavra de Deus para as nossas vidas. Quando nós lemos o Salmo 119, ele vai o tempo todo nos alertar a respeito do exame da palavra de Deus, da busca, do conhecimento da palavra de Deus. O salmista Davi, nós sabemos que ele não tinha o Antigo Testamento completo. Essa ênfase passa a ser extraordinária e muito essencial para os nossos dias. Davi, queridos, era um homem que se alegrava nas escrituras do Antigo Testamento. Era a verdade que ele possuía naquele momento. Davi, ele considerava a palavra de Deus o seu alimento. Davi considerava a palavra de Deus a sua riqueza, a sua maior riqueza. E nós precisamos resgatar esta realidade dos nossos dias. A palavra de Deus precisa ser o nosso maior tesouro. Davi, no Salmo 19, no versículo 10, ele diz que a palavra de Deus, ela é mais desejável do que ouro. É exatamente o que Davi está dizendo no Salmo 19, versículo 10. Mais do que ouro puro, mais doce do que mel que goteja dos favos. É exatamente assim que ele fala da palavra de Deus. É exatamente assim que ele menciona a respeito da palavra para aqueles que estão à sua volta. E como nós temos exposto a palavra de Deus, nós não podemos trocá-la por outros valores mais excelentes que sejam. A palavra de Deus, queridos irmãos, precisa ser para nós tesouro. Nós precisamos guardar isto no coração. Esta verdade precisa ser tesouro para cada um de nós. O pastor John MacArthur, ele vai dizer o seguinte, que é evidente que muitos que se dizem evangélicos atualmente agem norteados por outros objetivos e não por uma visão bíblica do mundo, porque muitas vezes nós não temos tido uma cosmovisão cristã do mundo. Nós estamos olhando o mundo sem a base bíblica. Nós estamos olhando o mundo apenas pelas notícias veiculadas pelos meios de comunicações. Nós estamos olhando o mundo por nossas ideologias políticas e esquecemos de olhar o mundo à luz das Escrituras. Nós precisamos entender que é necessário termos uma cosmovisão cristã do mundo para entendermos em que momento nós estamos vivendo neste mundo e qual é a realidade que está permeando o mundo nos dias atuais. Se eu tiver uma cosmovisão cristã, e a cosmovisão é uma lente, que é como se fosse um óculos. Se eu for olhar os irmãos com este óculos, à distância eu vou ver os irmãos de forma turva, porque ele é um óculos que me dá uma boa visibilidade para perto, não para longe. Então, se eu for olhar o mundo que pela visão da Bíblia,
eu vou estar entendendo exatamente como que nós estamos andando, as quantas nós estamos andando perto ou longe de Deus à luz das Escrituras. O que John MacArthur está dizendo é isso. É evidente que muitos que se dizem evangélicos atualmente agem norteados por outros objetivos e não por uma visão bíblica de mundo. E nós precisamos ter uma visão bíblica de mundo. Criar os nossos filhos com uma visão bíblica. Nós precisamos entender a igreja por uma visão bíblica. Nós precisamos olhar a política nacional e internacional com uma visão bíblica. Porque se eu não tiver uma visão bíblica, eu estou sendo guiado, norteado com outros objetivos e com outras ferramentas nos dias atuais. A Igreja de Cristo, em muitos momentos na sua história atual, ela tem andado bem distante da palavra de Deus. Isto tem trazido problemas os mais sérios para dentro da igreja, para as vidas, para os casamentos, para a criação dos filhos. Isso tem deixado a Igreja de Cristo Jesus muitas vezes vivendo os desafios pelo simples fato de que a palavra de Deus não tem sido a única regra de fé e prática, né? Nós aprendemos assim na classe de novos membros, mas será que verdadeiramente é a nossa única regra de fé e prática? Será que quando nós estamos negociando, será que quando nós estamos, os jovens aí escolhendo o seu casamento, estão buscando a luz das Escrituras? Nós precisamos ter essa verdade no coração. Davi, neste verso, querido irmão, destaca 3 verdades preciosas. Na minha versão ele diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Primeiro, queridos irmãos, Davi, ele nos ensina a guardar a melhor coisa. Guarde isto no teu coração. Ele diz o seguinte: guardei a tua palavra. Quantos de nós temos guardado a palavra de Deus? Sabemos que Davi, ele tinha muitos bens, era rico em patrimônio. Em sua casa havia muita riqueza, em seu reino muito tesouros. Pedras preciosas chegavam para ele de diversos lugares do mundo. Davi, ele vivia cercado de pompas, vivia cercado de luxo. Davi tinha toda uma riqueza à sua volta. Nós conhecemos a história do rei Davi, conhecemos os seus altos e baixos, mas ele tinha sobre a sua guarda, à sua volta, tesouros, riquezas. O segredo, queridos irmãos, é que os tesouros não ocuparam lugar na vida de Davi como a palavra de Deus. O tesouro, suas riquezas, não roubou dele o lugar da palavra de Deus. Quando nós vemos Davi passando as suas aflições pela perseguição do seu filho Absalão, Davi, ele vai para o deserto, e ali no deserto ele está firmado na palavra de Deus. Ele deixa o seu palácio, ele deixa a sua riqueza, ele deixa o seu conforto, ele deixa tudo para trás, mas lá no deserto ele está seguro por Deus e por sua palavra e por sua verdade. Não foram as riquezas que conquistaram o seu coração, não foi ouro ou prata que ele armazenou como o maior valor da sua vida. Foi exatamente a palavra. Davi guardou a melhor coisa, a palavra de Deus. Essa foi a sua verdadeira poupança. Esse foi seu melhor investimento. É o que nós precisamos ter da palavra de Deus. A palavra, queridos irmãos, tem sido deixada de lado, como se algo insignificante estivesse ali, naquele momento. E quantos problemas nós passamos, e passamos esses problemas às vezes com a Bíblia debaixo do braço. Passamos desafios, lutas, provações,
porque deixamos este tesouro de lado. Nós precisamos redescobrir o valor da palavra de Deus. Nós precisamos amá-la, nós precisamos tê-la em alta estima. Quantos de nós queremos viver por fé? Nós falamos assim, eu quero viver por fé. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, a palavra de Deus diz assim para nós: portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Como que você quer viver por fé, se você está distante da palavra de Deus? É por ouvir a palavra que nós aguçamos a nossa fé. A fé, queridos irmãos, é um presente de Deus. É assim que diz o apóstolo Paulo, que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é um presente de Deus. E você só vai aguçar esta fé, você só vai aumentar essa fé, você só vai viver por fé à medida que você viver alimentado pela palavra de Deus. É por isso, queridos irmãos, que nós vemos que Davi não abre mão da palavra. Ele não abre mão de ler a sua palavra, de viver pelos ensinos da verdade de Deus. À medida que começamos a viver pela palavra, sendo alimentado pela palavra, a nossa fé começa a ser aguçada e nós começamos a viver por fé, porque a fé não é fé na fé, mas é fé na verdade do Evangelho de Cristo Jesus, nas suas promessas, no Deus da palavra. Aí nós vamos entender exatamente o real significado da fé, o real direcionamento da fé. Para onde que eu direciono a minha fé? Para a verdade do Evangelho. Porque ali eu encontro as promessas de Deus, porque ali eu encontro o Senhor dizendo para mim que Ele estará comigo todos os dias. Ele disse isso nas suas Escrituras, Ele falou isso nas suas palavras, e eu preciso crer. Eu preciso descansar nas promessas do Senhor, porque Ele me ensinou isto lá, e eu preciso crer que isto vai acontecer. É entendendo a verdade do Evangelho. Aí eu vou compreender o Salmo 119, nos versos 105, que diz que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a Tua palavra. A Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Aí nós vamos entender exatamente o porquê. Porque eu vivo por fé, e a fé ela vai me direcionar à palavra de Deus. E quando eu for tomar qualquer que seja a deliberação na minha vida, eu vou tomar mediante aos ensinos da verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Eu vou me levantar guiado pela palavra de Deus, eu vou me deitar guiado pela palavra de Deus. Tudo aquilo que eu vier a fazer vai ser pela palavra de Deus. A palavra precisa ser alimento sólido para nos sustentar. A palavra precisa ser mapa para a nossa jornada, para a nossa caminhada, para o nosso viver diário. A palavra de Deus precisa ser isto para nós. Não podemos abandoná-la. Um tio, ele já falecido, conhecido como tio Nel, tio Emanuel. Ele nasceu no dia 25 de dezembro. E ele foi marinheiro mercante durante 44 anos. Ele viajou por quase todos esses lugares de mares, e rios, também, transportando, fazendo o transporte pela marinha mercante. E uma certa feita eu conversava com ele e ele me explicava como que se fazia uma carta náutica. E ele dizia: filho, olha,
quando se faz uma carta náutica, é preciso respeitar cada grau, cada ponto. Porque quando nós erramos 1 grau aqui na partida, este 1 grau vai nos levar para um porto ou para um lugar que não era o lugar projetado. Assim, queridos irmãos, é a palavra de Deus para nós. Se devemos guardar algo, esse algo é a palavra de Deus. Ao invés de guardar os tesouros perecíveis, guardem riquezas incomparáveis. Ela restaura a alma, ela ilumina os olhos, ela alegra o coração. A palavra de Deus, ela tem este poder. Sabe por quê, queridos irmãos? Porque a palavra é o próprio Cristo. Esta palavra que nós lemos é o próprio Cristo se revelando a nós. Quando nós lemos a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 1, a palavra de Deus diz para nós o seguinte: olha, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esta palavra verbo no grego koiner é logos, palavra. E quando nós lemos a palavra de Deus, ainda no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 14, diz: e o verbo, ou a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Começa a fazer sentido, queridos irmãos, o porquê desta palavra produz alegria em nós, porque o próprio Cristo é alegria. O próprio Cristo é amor, o próprio Cristo é bondade, o próprio Cristo é luz. E quando nós lemos a palavra de Deus, ela restaura a alma, porque o próprio Cristo é que restaura a nossa alma. Por Ele ser a verdadeira palavra revelada a nós. Queridos irmãos, o Salmo, na parte B, ele diz o seguinte para nós: guardei no meu coração. Ou seja, Davi nos ensina a guardar a melhor coisa no melhor lugar. Ele guarda a palavra no melhor lugar, no coração. Davi não guardou a palavra em um baú. Naquele tempo tinha lá aqueles chamados sarcófagos, ou um móvel, ou uma prateleira. Não escondeu num cofre fechado a 7 chaves. O texto diz que ele guardou-a em seu coração. Ele internalizou nela, meditando dia e noite. É o que diz o Salmo de número 1 para nós. Meditando dia e noite. A palavra para Davi, queridos irmãos, em momentos de agruras, foi o seu deleite, foi o seu maior prazer. Dali saía a sua motivação para uma vida de obediência. Da palavra saía a motivação para os cânticos, para os salmos, para os saltérios, cânticos que nós entoamos até o dia de hoje, verdade que nós temos ela até os dias de hoje. A palavra foi bússola para Davi. Por causa da palavra, Davi afastou os seus pés dos conselhos dos ímpios, como nós vemos no Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer aonde, irmãos? Na sua lei. E nesta lei ele medita o que hora do dia? Ele medita de dia e de noite. Essa palavra conduz Davi pela vereda da justiça. Vai viver por atos de justiça, porque a palavra de Deus, ela nos leva a viver pela vereda da justiça. Por meio dela, Davi conheceu o Senhor, o seu pastor.
Quando nós lemos o Salmo 23, ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A fé de Davi estava embasada nesta verdade, que Deus era o seu pastor e que nada ia faltar na sua caminhada, que nada ia faltar na sua jornada. Ele, como ovelha, teria pastos verdejantes, águas tranquilas. Ainda que andasse pelo vale de sombra de morte, ele não temeria, porque o Senhor estava com ele. A fé de Davi estava pautada nessas verdades e ele não esmorece. Ele passa pelo vale de sombra, mas ele sabe que o Senhor está o acompanhando. Por meio da palavra, ele alimentou a sua alma com provisões ricas, pois a palavra é uma mesa farta no deserto para Davi. E é o que precisa ser para nós, uma mesa farta, num deserto, queridos irmãos, aonde nós estamos vivendo de mentiras. Você liga a televisão e são mentiras, 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 corrupção, problemas, crises, ideologias as mais estranhas, nefastas. O que nós estamos vivendo, queridos irmãos, é um deserto, aonde nós precisamos compreender que verdade só vamos encontrar em Jesus, na sua palavra, por meio da sua verdade. Porque se não for assim, queridos irmãos, nós vamos sucumbir diante das agruras desta vida. Amados irmãos, que o nosso coração seja um depósito para esse valioso tesouro. Não esqueça dela, tenha bem perto das suas mãos, tenha junto dos seus olhos a palavra de Deus, entronizada no seu coração. Não há outro evangelho, não há outra palavra, não o substitua pelos farelos dos prazeres efêmeros desta vida, pelos prazeres utópicos desta vida. Encontre nela real prazer, ao invés de guardar riquezas terrenas e bens que serão consumidos pelo fogo. Nós devemos guardá-la com a máxima presteza no lugar mais seguro deste mundo, o nosso coração. Davi, ele guarda a palavra no coração. Preste atenção nesta observação. Se nós tivermos ela em nossas mãos, tenha certeza, vai chegar um tempo que eles vão passar recolhendo esta palavra de nossa casa. Davi, ele é esperto, podemos assim dizer. Ele guarda no seu coração. Ele sabia, queridos irmãos, que algo poderia acontecer, que a palavra poderia ser subtraída da sua vida, o livro, os escritos que ele tinha. E ele guarda no seu coração, porque se nós guardarmos no coração, jamais alguém vai tirá-la daqui. Nós temos, queridos irmãos, os maiores inventos tecnológicos. Está aí o computador, a internet, mas você vê que tem momentos que acontece ali um bug ou um hacker e some tudo, sumiu, desapareceu. Mas quando está no coração, não tem como. Não tem como, queridos irmãos. A minha família, ela tem um quadro por parte do meu pai, que eles vivem muito, e eles têm um problema de Alzheimer. Irmãos, todos os meus tios e meu pai, duas tias e o meu pai, eles tiveram Alzheimer. Eles esqueceram tudo.
menos a palavra de Deus. Os últimos dias, meu pai no hospital, eu fui para lá e ele ficava perguntando quem eu era. Quem é você? Quem mandou você vir para cá? E daqui a pouco ele falava assim, vamos recitar o Salmo 23? Eu falei, vamos. Vamos recitar o Salmo de número 40? Vamos. E ele recitava sem a Bíblia na mão. Vamos cantar o hino de número tal? Vamos. A minha prima Lídia cuidou da minha tia Jael com Alzheimer. Ela dizia assim, primo, ela dorme o dia todo e a noite toda ela fica acordada e ela fica recitando os salmos, os textos bíblicos e cantando os hinos do cantor cristão. Queridos irmãos, a palavra de Deus, a verdade do Evangelho é um pacto de sal. Sabe o que quer dizer isso? Jamais perde sabor. Jamais perde o gosto. Nós precisamos entender que isso é uma realidade viva. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Não é um livro morto, é um livro vivo. É uma palavra viva. E nós abrimos mão disso. É o próprio Deus falando conosco. E nós abrimos mão deste livro. E nós abrimos mão dessas verdades. Davi, queridos irmãos, ele finaliza. E ele diz o seguinte, guardei a tua palavra no meu coração, para o quê? Para não pecar contra ti. Davi nos ensina, queridos irmãos, guardar a melhor coisa no melhor lugar, com o melhor propósito. O príncipe dos pregadores, chamado Charles Spurgeon, ele usou essa frase para definir a sua explicação do Salmo 119, verso 11. O propósito, queridos irmãos, de Davi, ao guardar a palavra de Deus em seu coração, era não pecar contra Deus. Não pecar contra Deus, algo sublime, que nós imaginamos o seguinte, não, a Bíblia vai ser somente para a minha leitura de autoajuda. Não, é para você não pecar contra Deus. Porque quando você não peca contra Deus, você não peca contra o seu irmão. Você não peca contra a sua esposa, contra os seus filhos, contra quem quer que seja. E Davi, queridos irmãos, ele sabe disso, eu vou guardá-la no coração porque eu não quero pecar contra o Senhor. Davi já havia passado por momentos terríveis e ele não queria mais falhar. Ele não queria mais errar, ele não queria mais errar o alvo. A palavra de Deus é um freio moral que livra os nossos pés da queda. Você já viu quando você está diante de um pecado, mas você, naquele momento, você tem a verdade do Evangelho de Cristo Jesus no teu coração, estampado no seu coração, você diz, não, eu não posso pecar contra o Senhor e a sua palavra. Não é pecar contra a minha esposa, não é pecar contra os meus filhos, não é pecar contra os irmãos, é não pecar contra Deus. Mas se eu não tenho a verdade do Evangelho, eu posso até não pecar, entre aspas, em função da minha esposa, em função dos meus bens, em função de algum negócio que eu vou perder, em função da minha reputação, do meu caráter. Mas quando, queridos irmãos, eu estou pautado na verdade do Evangelho, eu tenho convicção de que eu não vou pecar, porque estarei pecando contra Deus, e isto não agrada o coração de Deus. Isto, queridos irmãos, nos leva a entender
que consequentemente não estou pecando contra a igreja de Cristo Jesus, não estou pecando contra a minha família, não estou pecando contra os meus irmãos, não estou pecando contra mais ninguém, porque Deus é primazia em minha vida, porque a sua verdade o colocou nesta condição. Eu o conheci através da sua verdade, e através desta verdade eu não vou pecar. Moody, queridos irmãos, um grande evangelista, ele escreveu na capa de sua Bíblia a seguinte frase: este livro, ou seja, a Bíblia, afastará você do pecado, ou o pecado afastará você deste livro. De duas uma: ou este livro afasta você do pecado, ou o pecado afasta você deste livro. Não há outra possibilidade. Se estamos vivendo em pecado, entenda, querido, você está longe da palavra, e longe da palavra você está longe de Deus. Por isso que nós pecamos. Mas quando eu estou próximo da verdade do Evangelho, eu vou estar próximo de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 12, versículo 34, nós temos um grande ensino deixado pelo próprio Senhor Jesus. Ele, sendo Deus, sendo homem, habitou entre nós, mas na tentação do deserto, ele, como Deus homem, ele estava ali, queridos irmãos, sendo tentado. Mas ele usou a palavra de Deus. Diante desta verdade, nós podemos constatar que só vencemos o diabo e o pecado com a verdade do Evangelho de Cristo Jesus em nosso coração. Porque se não for assim, queridos irmãos, nós não venceremos. A palavra de Deus diz para nós que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio da palavra de Deus, você vai falar da palavra de Deus, você vai fazer coisas a partir da palavra de Deus, você vai viver, ter, querido irmão, um norte para a sua vida, guiado pela verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Há um ensino para os jovens, que diz assim, Salmo 119, versículo 9, a maneira de um jovem guardar puro o seu coração é observando tudo conforme a palavra de Deus. Somente assim que nós conseguimos manter puro o nosso coração, observando a palavra de Deus. A maneira de um crente ser santo é pela palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós fomos escolhidos por Deus para ser santo. E como eu vou me tornar santo, pastor? Pela palavra. Se santificando pela palavra, lendo a palavra, estudando a palavra, vivendo pela palavra de Deus, lendo bons autores, bons escritores, homens bíblicos. Quantas vezes nós estamos lendo qualquer coisa e começamos a ter dificuldades espirituais no relacionamento, porque nós estamos lendo tudo menos a palavra de Deus. Ela é como água que nos limpa, é como fogo que queima nossas escórias, é como martelo que esmiuça as resistências de nosso coração. Isso é o poder da palavra, isso é o poder do Evangelho. Quanto mais cheio da palavra de Deus, queridos, nós diminuímos e o Senhor cresce. A vaidade se vai. Quanto mais pleno, mais desapegado das coisas deste mundo, quanto mais lugar no coração, menos domínio o pecado tem sobre nossas vidas. Isso é fato. A palavra de Deus é meio de graça. A palavra de Deus é ferramenta poderosa para nos santificar. Quanto mais lemos, mais ela nos examina. É a própria palavra que nos examina.
É o que diz o Salmo 19, depois você pode ler o Salmo 19. Quem pode esquadrinhar a sua vida? Quem pode examinar? Somente a palavra de Deus. Só ela pode dizer exatamente quem você é de fato. Revelar quem você é e quem você pode ser. Quanto mais mergulhamos nela, mais ela nos perscruta, mais ela sonda os nossos corações, mais ela esquadrinha a nossa alma, o nosso viver. Quanto mais guardamos a palavra, mais guardado nós somos do mal. Por isso que Davi diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Eu concluo, queridos irmãos, lendo uma ilustração, e diz que certa família tinha uma casa, e na parede da copa um extintor de incêndio. Ali foi colocado e ali ficou. Durante uns 3 anos, a única atenção que aquele extintor recebia era algumas espanadas rapidamente para tirar o pó acumulado. Um dia faltou energia naquela casa e acenderam uma vela em um castiçal. Mas a vela caiu em cima da cortina e começou ali um incêndio. O fogo se alastrou e alguns jornais e outros objetos inflamáveis começaram a pegar fogo e começou um corre-corre de um lado para o outro. A dona da casa arrancou da parede da copa o extintor e procurou usá-lo. Esforço inútil. Aquele extintor estava descarregado. Felizmente, queridos irmãos, uma guarnição do Corpo de Bombeiros chegou a tempo de impedir que a casa fosse destruída. Mas assim mesmo, foi grande o prejuízo que aquele fogo causou naquela casa. Assim é a nossa vida sem a palavra de Deus. Se for apenas o objeto de decoração, não vai servir de nada. Na hora da provação, nós não vamos tê-la escondida, guardada no coração, para viver os apertos da vida, para viver os terrores da vida, para viver as crises da vida. Se nós não estivermos com a palavra de Deus guardada no nosso coração, nós seremos como o extintor desta casa que nós contamos aqui. Na hora do incêndio, ele não vai servir de nada, não vai adiantar grande coisa no momento da crise ou da dificuldade. Então, leia a sua Bíblia, medite nela dia e noite. Esse é o ensino que é nos deixado no Salmo de número 1. O homem feliz, ele tem prazer em meditar na lei do Senhor de dia e de noite. E o Salmo vai dizendo: porque este que medita de dia e de noite será como árvore plantada junto a um ribeiro de água, na qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto ele faz prospera. Ou seja, é esse que vive pela verdade do Evangelho. É esse que guarda a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Que Deus possa nos abençoar nesta manhã. Que nós possamos levar esse ensinamento. Que eu possa amar mais a palavra de Deus. Que você possa amar mais a palavra de Deus. E que possamos alimentar-nos pela palavra de Deus e vivermos um grande avivamento. Amém?